É um prazer enorme estar com você aqui. E hoje vamos dar continuidade a Apocalipse. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Apocalipse 12. E Apocalipse 12 vai trazer para nós mais uma informação ímpar na sua caminhada, na minha caminhada como cristão. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. E diz assim a palavra de Deus com toda reverência, mas ainda sentado. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheios de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Deus, a entender, a compreender, e mais importante, talvez, do que entender e compreender o texto, mas a praticá-lo e viver a partir dele. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja de fato relevante, por estar sendo moldada, transformada, alicerçada na tua palavra. Fala com a gente essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então estamos em Apocalipse, e você já deve estar assim: pastor, você não vai parar de falar de Apocalipse? Não, eu vou parar, eu prometo. Só faltam agora 7, 9 capítulos. Então olha que interessante, gente. O texto que nós estamos lendo é mais um final dos tempos, mais um início, meio e fim da criação. Nós já falamos desses processos de Apocalipse, de voltar à história do início e contá-la de novo, voltar do início e contá-la de novo. Normalmente eles fazem isso com o número 7, né? Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 cóleras de Deus. Agora nós estamos vendo, no meio disso, uma história de início, meio e fim, mais uma vez. Mas, pastor, como assim? Exatamente, a gente vai explicar isso aqui um pouquinho melhor. Você já percebeu que ele fala de uma forma um pouco complicada para a gente, sim ou não? Espera aí, eu vi um evento no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua aos seus pés, com uma coroa com 12 estrelas, depois um dragão, estilo Game of Thrones, bizarro, que tão grande que a sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu.
e ele está diante da mulher, querendo devorar o filho dessa mulher. Como assim? De onde está vindo isso tudo? Como entender isso? Para que nós possamos entender muitas das coisas que estão escritas em Apocalipse, a gente tem que entender o Velho Testamento e tem que usar o Velho Testamento como chaves de leitura do livro de Apocalipse. Então, para eu entender alguns cenários, eu preciso ter a informação de textos do Velho Testamento. Por exemplo, vamos ler aqui a narrativa dessa mulher, tá? Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Agora vai comigo rapidamente em Gênesis capítulo 37, versículo 9. Eu quero te lembrar do sonho de José, o segundo sonho de José. Todo mundo sabe quem é José. José, filho de Jacó, o filho predileto de Jacó. E eu posso usar esse texto para falar que minha mãe prefere Priscila. E se Jacó preferiu um filho, né? Todos os pais podem preferir alguém. E com certeza não fui eu. Então, Gênesis 37, versículo 9. Eu quero que você leia com atenção o sonho que José teve. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então eu quero trazer à memória de vocês que Jacó tinha da sua mulher amada o seu filho, mas ele tinha também outros 11 filhos. Então quando a gente olha para essa figura dessa mulher, a gente precisa olhar e entender que isso aqui é um símbolo, é o símbolo do povo de Deus. De Jacó nasceu as 12 tribos de Israel, e dali surgiu então o povo de Deus, e deste povo de Deus surge o Messias, o Cristo, conhecido por você e por mim como Jesus. Então, quando a gente olha para Apocalipse a partir disso, a gente começa a entender que Apocalipse fala de algumas coisas que, se a gente não tiver cuidado, a gente não entende nada dele. E aí, essa mulher vai dar à luz a alguém que vai ser levado a estar no trono de Deus. E que ele vai reger a terra com centro de ferro. E que não é do interesse desse tal dragão que ele nasça. Então, a crise do dragão, a forma como esse dragão age, é para que este filho desta mulher, nascido dessa mulher, não venha a nascer, não venha a reinar. E aí a pergunta é: por quê? O que o dragão tem contra essa pessoa, contra esse ser? E aí eu quero te levar agora em Apocalipse 3, vai comigo rapidamente, e eu vou pedir licença para os irmãos, que hoje a gente vai ter que caminhar por alguns textos para a gente entender. Você sabe tão bem quanto eu que em Gênesis 3 a Bíblia faz a narrativa da queda do homem. E depois da queda do homem, o homem se esconde da presença de Deus, Deus procura Adão, né, se esconde, e aí Deus vai questioná-lo, e aí ele vai falar que ele comeu o fruto, porque a mulher deu para ele, e a mulher vai falar que a serpente enganou ele, e depois Deus vai dar os vereditos, né? Os castigos. E o castigo que ele dá à mulher é algo que você deve prestar atenção. Olha que interessante. Versículo 16, diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Eu preciso dessa luz. Preciso, obrigado. E ao pó voltará. Ao pó voltará. Agora isso é culpa do Robinho. Onde eu estou? 19, verdade.
Então aqui a gente acabou de ler o castigo que a mulher recebeu, o castigo que o homem recebeu. Um pouco acima a gente vai ver então o motivo desse dragão estar tão feroz, tão irritado com o nascimento desse filho, desse ser que vai ser levado ao trono de Deus. Olha o que diz o versículo 14 em diante. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, deixa eu explicar uma coisa muito rápida para a gente entender esse contexto. O que Deus está dizendo lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no terceiro capítulo da Bíblia, é que essa serpente, que nós vamos identificar aqui agora em Apocalipse, versículo 7, eu quero que você leia comigo rapidamente para a gente entender. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ou seja, o que eu estou querendo trazer para vocês é, este dragão, ele é esta antiga serpente, essa serpente lá do Éden, que Deus está colocando agora uma inimizade contra o seu descendente, contra o descendente da mulher, da raça humana. E que em algum momento essa raça humana, esse descendente do homem, ferirá a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o calcanhar deste. E se você for olhar agora para toda a construção do Velho Testamento, você vai ver esses traços de inimizade. Por exemplo, Adão e Eva teve um primeiro filho, depois teve um segundo filho, e a história narra que o seu segundo filho, Abel, fez uma oferta a Deus. E essa oferta a Deus foi aceita. Então, naturalmente, se a gente fosse pensar de uma forma muito pontual, o filho viria de Abel, porque ele faz uma oferta a Deus. E aí o que acontece nesse inteirinho? O irmão mata Abel. Se a gente for olhar todo o livro, todo o Velho Testamento, nós vamos ver incentivos e lutas de um grupo contra esse povo de Deus, contra essa raça, contra esse grupo que de alguma forma é escolhido ou é o povo de Deus. Assim você vai ver a inimizade de Abel contra Caim, de Caim contra Abel. Você vai ver a inimizade de Jacó contra Esaú, de Esaú contra Jacó. Você vai ver na história do povo de Deus, nações que se levantam para destruir, para dizimar, para acabar com essa geração, com esse povo, que vai de alguma forma dar origem ao Messias, ao Criador. Mas quando nós encontramos em Mateus capítulo 1, a genealogia de Cristo, nós percebemos que apesar das muitas investidas, das muitas tentativas de se acabar com essa geração, Deus vai trazendo e colocando pessoas para que, no final, a mulher consiga dar à luz a este que regerá o mundo e a criação com um centro de ferro. Tudo isso eu precisava introduzir para te lembrar um princípio básico, que é o que nós vamos entender hoje. A salvação não é um acidente. A salvação que Deus oferece através da palavra dele, através do Filho dele, não foi um negócio pensado em curto prazo. Desde Gênesis até Apocalipse, você tem uma narrativa de Deus se preparando para salvar o seu povo a partir do filho da mulher que se veste do sol e que anda sobre a lua. Desde a queda, Deus está dizendo: vocês caíram, vocês terão consequências, mas deixa eu falar uma coisa, eu vou providenciar, vai vir desta raça, dessa pessoa, um descendente que literalmente exterminará a serpente. Por que isso é importante a gente entender, gente? Porque muitas vezes caminhamos
como se a nossa salvação, ou como se o nosso relacionamento com Deus fosse um mero acidente, ou como se fosse um mero jogo de emoções, e não é. O que João está narrando para a gente em Apocalipse é a história da criação e a história da salvação de Deus para com o seu povo, e a consequência que isso gera. E para isso, eu queria te convidar a entender um pouco melhor quem são esses personagens e como eles lidam e como eles são apresentados na Bíblia. Primeiro, eu queria falar sobre esse personagem tão conhecido, tão falado, tão temido muitas vezes, conhecido como Satanás, como o diabo, ou a antiga serpente, ou o dragão. Eu queria falar com você de uma forma mais aberta sobre esse personagem, porque, primeiro, é uma coisa que nós vimos muito ser dito. A Bíblia fala muito sobre o diabo. Fala muito sobre os seus intentos, fala muito sobre a sua função, fala muito sobre os seus desejos, fala muito sobre o que ele é e como ele age. Por exemplo, em João capítulo 8, Jesus vai fazer questão de dizer que os judeus que estavam tentando matá-lo não eram, na verdade, filhos de Abraão, coisa nenhuma, eles eram filhos do diabo, porque eles mentiam como o diabo mente. E o diabo não só mente, mas ele era o pai da mentira, porque desde o princípio faltou a verdade. Mais à frente, nós vamos perceber, vamos vê-lo falar, que ele viu o diabo cair do céu como um raio. Muitas vezes você vai ver esse personagem sendo apresentado nos evangelhos por possuir pessoas. Muitas vezes você vai ver Pedro, por exemplo, dizer que ele é o nosso inimigo. Vai ver Jesus dizer que ele é o nosso tentador. E agora Apocalipse vai apresentar ele como o nosso acusador. Como um promotor acusa diante de um juiz aquele que ele quer que seja penalizado, ou banido, ou preso, ou morto. Então é muito interessante ver que a Bíblia fala muito do diabo. E eu queria te perguntar por quê. Por que será que a Bíblia fala tanto do diabo? Por um princípio básico. Fingir que ele não existe não faz dele mais fraco. Nós não cremos como os gregos, que se você não adorar o Deus tal, ele se enfraquece. Então, o Deus do Hades, se você não o adorar, ele fica fragilizado. Não funciona desse jeito. Tanto Deus, ele tem todo o seu poder, toda a sua autoridade, independente da criação, como Satanás tem o seu poder, independente da criação. Uma coisa que nós não entendemos é que não existe uma possibilidade de um combate real entre o diabo e Deus. Desde a criação, Deus está deixando claro que o diabo vai perder a luta. Existe resistência a Deus, mas não um tipo de combate igualitário, que é uma coisa que a gente acredita às vezes, né? Que existe uma luta, né, do bem e do mal, e o mal às vezes vence, o bem às vezes vence, e dependendo de como a gente lida com isso, Deus vai ser glorificado no final. Não funciona assim, tá? Se você for ler o livro, por exemplo, de Jó, você vai ver que toda a autonomia que o diabo tem, todo o poder que o diabo tem, é concedido, é uma concessão que Deus dá a ele. Ou seja, para que ele possa fazer alguma coisa, Deus assim o permite. Então não é uma luta. Não é um relacionamento de resistência ou de ir contra a Deus, mas é fazer parte do plano que Deus tem para o diabo. Uma vez que a gente entendeu isso, entendeu que o diabo ele faz parte da Bíblia, faz parte dos ensinos de Jesus, faz parte do cotidiano da igreja, nós precisamos entender que ele então é, como o próprio texto diz, o nosso inimigo. Olha o que Pedro vai dizer, nosso adversário, em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Pedro vai trazer para nós 5:8, vai dizer: sede sóbrios
e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão e ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmemente na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então a gente precisa entender que esse dragão, ele é o seu inimigo. Ele é o seu adversário. Ele é o meu adversário. Ele é o nosso adversário. Ele é aquele que está aqui para nos acusar, ele está aqui para nos devorar, ele veio, como Jesus deixa claro, matar, roubar, ele veio destruir. E se isso não for algo claro para mim e para você, nós vamos lidar com as nossas vidas a partir da nossa compreensão, tirando esse personagem. E Paulo faz questão de dizer que não funciona assim. Ele vai chamar as nossas lutas, ele vai direcionar as nossas lutas para esse inimigo em comum. Ele vai dizer, porque a nossa luta, em Efésios 6, não é contra carne e nem contra sangue, mas contra principados e potestades. O que Paulo está dizendo? A minha luta não é contra aqueles que me esbofeteiam a face, a minha luta não é contra aqueles que me humilham, a minha luta não é contra aqueles que me perseguem, meus iguais, mas a minha luta é contra aquele lá de Gênesis 3, que desde então tem lutado e tentado destruir os planos de Deus. A minha luta é contra o dragão, é contra esse dragão que se define como serpente, como o diabo, como Satanás. Por que isso é tão importante para nós como igreja? Porque senão nós vamos deixar, como está acontecendo, tá, irmãos? Vamos deixar de caminhar com esta coerência acerca do texto, que eu estou lutando em uma esfera diferente dessa física e passarei a lutar contra aqueles que estão agindo de uma forma diferente do que eu penso. Um exemplo disso, você que pensa em votar no fulano e o Beltrano está pensando em votar no outro, e aí você acha que você deve ser inimigo dessa pessoa porque ela está apoiando tudo que é contra o que você acredita. Você está agindo errado. Você está direcionando as suas energias para o inimigo errado. A humanidade tem um inimigo em comum. Um inimigo que cega, um inimigo que convence, um inimigo que devora, que destrói, que mata, que rouba. Os filhos de Eva têm um inimigo em comum. Agora, alguns filhos de Eva vão preferir seguir este dragão. Isso é um problema dessas pessoas. Nós não iremos combater estes, iremos combater o dragão. Pastor, mas de onde você está tirando isso? Aqui no texto a gente vai entender já já. Mas eu preciso que fique claro para nós que aqueles que são contra o dragão vencem o dragão. Ponto. Miguel e os seus anjos lutam, e o dragão e os seus anjos lutam, e eles são derrotados, são lançados na terra. E então, começa aquele lindo coro, né? Não, é coro. Que nós lemos aqui no versículo 10 em diante. Eu queria ler com você, para a gente começar a entender todo esse contexto. Diz assim o texto: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e de noite diante do nosso Deus. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto. Gente, o papel da igreja não é acusar. O papel da igreja não é condenar. Não é. O acusador é um outro personagem na Bíblia. E ele faz esse papel com muito
desempenho. O texto diz que ele fica dia e noite diante de Deus, acusando, acusando, acusando. Ele é incansável. Então, que nós nunca venhamos assumir esse papel. Que não é nosso, nunca foi. Esse papel é do diabo, de algumas sogras. Mas é principalmente do diabo, eu acho. Mas olha que interessante. Eles não têm mais esse poder, ele não tem mais esse domínio. Por que ele não tem mais esse domínio? Por quê, irmãos? Porque ele foi vencido. Paulo, em Romanos 8, vai fazer essa narrativa. Eu queria te convidar a ir comigo em Romanos 8, versículo 30. 33, na verdade. Vou ler do 31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque aquele que está sempre diante de Deus a nos acusar, foi vencido e foi superado pelo Cristo. Paulo vai dizer que Cristo expôs ao ridículo na cruz todos os principados e potestades. Ou seja, aquele dragão que milita, que luta, que quer destruir a humanidade, foi vencido. Foi vencido. Ninguém pode estar diante de Deus para nos acusar. Porque é Cristo, Jesus, que nos justifica, que nos perdoa, que diz, pecador, pecador, verdade, pecadora, verdade, pecadora, verdade, mas eu paguei o preço por eles. Então não existe mais acusação, porque a acusação foi vista como verdade, o pecado foi visto como verdade, mas a justificação também foi feita. Então esses agora podem caminhar. E o texto diz, olha que interessante, que eles venceram também. E venceram por quê? Versículo 11 diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Gente, é muito importante você entender isso. A salvação que temos por causa deste símbolo aqui, ó, que acabamos de beber. Temos, não porque ele foi assassinado, porque ele foi traído, não porque os homens, os políticos deram um jeito de cessar, de calar, porque não fizeram. Ele próprio vai dizer, olha, ninguém tira a minha vida não, tá? Eu espontaneamente a dou. Porque o meu pai me deu autoridade para dar e para retomá-la. Olha que interessante. Eles venceram, não por algo que eles fizeram, mas por algo que alguém fez por eles. E isso, meu irmão e minha irmã, precisa trazer clareza às nossas mentes. Não pode haver nenhum tipo de arrogância nos nossos corações. Não pode haver nenhum espaço para prepotência, para um sentimento de vanglória nos nossos corações,
porque não partiu de nós. Não foi a nossa força, a nossa expertise, a nossa capacidade de viver uma vida de santidade, não partiu. Lá em Gênesis 3 estamos vendo, o descendente dela vai esmagar a sua cabeça. Ou seja, lá atrás, na criação, ele traçou a salvação. Ele decidiu fazê-lo. Não depende de quanto você consegue não errar, por mais que algumas pessoas se destaquem nisso. Não depende de quanto você consegue ser uma pessoa religiosa, por mais que alguns se destaquem nisso. Não depende de quanto você tem conteúdo bíblico, por mais que muitos se destaquem nisso. Depende do sangue de Cristo. Depende do sacrifício feito por Ele. É isso que te torna capaz. É isso que te dá e me dá a capacidade de vencer o inimigo das nossas almas, de vencer o acusador, de vencer aquele que quer nos destruir, nos devorar. É isso. Por isso que não faz sentido você olhar para um texto, por isso somos mais que vencedores, e você ficar batendo no peito e dizendo, nós somos vencedores. Ontem, foi ontem que a gente desceu? Foi ontem que a gente desceu? Foi, né? Ontem descemos ao Rio para comemorar o aniversário da Sofia com a minha família do Rio, e com a família da Gé. E meu avô estava ouvindo meu avô tem esse hábito de botar, é só meu avô que bota assim, alguém pregando e deixa lá, ninguém está ouvindo, mas ele deixa o cara falando lá, né? Falando. E aí o cara está falando, não, porque é vitória, meu irmão, fala para o seu irmão, é vitória. Estou 20 minutos conversando com meu avô, e estou ouvindo o cara falar que é vitória, que é vitória. Eu falei, não tem nada melhor para a gente ouvir, não? Aí ele, Tiago, o pastor está pregando a palavra. Eu falei, pô, palavra ele não está pregando, ele está repetindo a mesma coisa. Porque a vitória que é anunciada não é a vitória sobre o desemprego, irmãos. Quem já ficou desempregado já sabe. Não é vitória sobre a doença. Quem já perdeu alguém por causa de uma doença sabe. Não é vitória sobre uma crise financeira, porque tem gente que tem crise financeira, está em crise financeira e sabe que não é. É vitória sobre algo muito mais maior, muito mais amplo, muito mais profundo do que a pequenez das nossas vidas, do nosso tempo, desse período vazio, momentâneo, que Salomão chama de vaidade. É sobre uma vitória muito mais ampla, muito mais relevante do que você se sentir, de uma forma coach de ser, vitorioso. Não é dessa vitória que a Bíblia está falando. A Bíblia não está nem aí para essa vitória. Paulo vai dizer que ele já aprendeu a ter muito e já aprendeu a passar fome. A Bíblia não está preocupada, Apocalipse não está preocupado em falar desse tipo de vitória. Ele está preocupado em dizer, em declarar que houve vitória nos céus. E porque houve vitória nos céus, Miguel e os seus anjos lançaram na terra o dragão e os seus anjos. E porque houve vitória lá, teremos vitória junto a ele também. O que ele está dizendo é, o plano de Deus de salvação foi vitorioso. O diabo não conseguiu impedir o plano de Deus de salvar você e de me salvar. O diabo, com todos os seus esforços, com 1/3 dos anjos do céu que foram arrastados, foi incapaz de impedir o plano de salvação sobre a sua vida, sobre a minha vida. E por que isso é importante? Porque isso atrela valor à sua salvação e à minha. Fomos comprados não por ouro, nem por prata. Olha o que ele vai dizer. Mas pelo precioso sangue de Jesus. Pelo precioso sangue de Jesus. E é por causa deste sangue, segundo o versículo 11, que nós venceremos. É por causa deste sangue que os céus festejam. É por causa deste sangue que nós podemos nos olhar para a nossa realidade e dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
É por causa deste sangue que nós podemos olhar para pessoas tão diferentes, tão complexas, tão contrárias ao que eu penso, que você pensa, de certo e errado, e falar, em Cristo eu te amo. Porque você tem o mesmo valor que eu tenho, porque o sangue, o precioso sangue, foi derramado por mim e por você. Percebe? Quando a Bíblia fala de vitória, ela não está nem aí para esse jargão, é só vitória. Ele não está nem aí para essa compreensão que você vai ser vitorioso aqui. Ela não está nem aí para a compreensão de que importa você se sentir um vitorioso. Gente, vamos pensar nos homens de Deus. Não foram todos que se viram como vitoriosos, não, tá? Não foram. Você acha que João terminou a vida dele, João Batista, segundo Jesus, o maior homem nascido de mulher, saiu como vitorioso na história? Não. Não saiu, não. João não entendia isso que a gente acabou de entender. Ele não entendia. Ele não entendia que o Cristo viria em duas etapas. Ele achava que o Cristo viria numa etapa só. Então, quando João é preso e Jesus é manifesto, ele fica preso e ele está assim, agora vai. Daqui a pouquinho, Jesus vai meter o pé na porta aqui e vai dizer, João, vamos embora, vamos reinar comigo. E aí está demorando, e nada. Está demorando, e nada. E aí ele fala assim, ô, fulano, chama Beltrão aqui, vem cá. Então, pergunta para Jesus que ele anunciou, que ele olhou e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que falou isso. Pergunta para ele se era ele mesmo que era para vir, ou se eu devo esperar outro. Percebe a crise que ele está vivendo? Ele está anunciando o Cristo, aquele que vai esmagar os inimigos de Deus. Ele está com essa compreensão. E o Cristo apareceu, ele anunciou o Cristo. E o Cristo ainda não esmagou as pessoas, os inimigos de Deus. E aí chega a pergunta para Jesus. João Batista, que está preso, não sei se o senhor sabe, mas ele está preso, mandou perguntar para o senhor se é para esperar outro. E a resposta de Jesus é, digam a João que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aqueles que não se escandalizam em mim. O que eu estou tentando trazer para você é que muitas vezes, homens e mulheres de Deus como eu e você, não temos a compreensão total daquilo que Deus fez por você, fez por mim, está fazendo por você, está fazendo por mim. Os nossos leves e momentâneos momentos de desprazer, de luta, de dificuldades, não podem ser comparadas com a glória que há de vir. O texto de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, vai te anunciar uma coisa muito importante. A Bíblia aponta para a eternidade. A Bíblia aponta para o céu, como nós vamos ler. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Paulo vai chamar de inimigos da cruz de Cristo em Filipenses, capítulo 3, versículo 18, que esses são inimigos da cruz de Cristo, porque o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a sua própria infâmia. E eles vivem e prosperam e pensam exclusivamente nas coisas terrenas. E ele vai anunciar a mesma coisa que acabamos de ouvir. Mas a nossa pátria está nos céus. Nos céus. Por isso, quando a gente olha para tudo isso, para toda essa compreensão de Apocalipse 12, nós percebemos que o início e o final desse texto começa com Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida, Deus tem um plano para a humanidade, e nada que o dragão, que o diabo, que a antiga serpente, que Satanás faça, vai impedir de te fazer e me fazer vitorioso nele, no sangue dele, a partir disso. E ele afirma uma outra e última questão para a gente encerrar. E o fato do sangue do Cordeiro
nos fazer vitorioso nesse plano de salvação de Deus, Ele nos molda a uma outra realidade, a realidade do testemunho. Olha o que diz o versículo 11. No final do versículo 11. Não, pode ser o 11 todo. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vocês lembram do acusador lá de Jó? Quando Deus falou assim, olha o meu servo Jó, homem reto, íntegro, se desvia da aparência do mal, homem igual a ele não tem. O diabo virou para ele e falou assim, mas é fácil te amar. O Senhor dá tudo para ele. O Senhor cerca ele com a sua presença, não deixa nenhum mal acontecer, até eu. Aí Deus falou, então toca, tira as coisas dele. Percebe como que ele vai acusando e vai destruindo? E aí ele vai, toca, destrói tudo. O texto faz questão de dizer, e Jó não blasfemou. Aí ele falou assim, mas o Senhor não deixou tocar na saúde dele? O Hernandes Dias Lopes tem uma mensagem que eu envio para todo mundo, que é as teses de Satanás. Ele vai dizer a Deus que o homem só ama ele pelo que Deus dá para ele. Os homens só amam a Deus pela saúde e vida que Deus dá a eles. E o homem só ama a Deus pela estabilidade e proteção que Deus dá a eles. Então, Deus permite que Satanás tire tudo isso de Jó, para Jó continuar uma testemunha fiel, dizendo, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá, louvado seja o nome do Senhor. E o que nós vemos aqui é que esses homens e mulheres que foram lavados no sangue de Cristo, que venceram a partir de um testemunho, dizendo o seguinte, não, eu não amo a Deus pelo que Ele me dá, eu não amo a Deus pela saúde que Ele me dá, eu não amo a Deus pelo carro que Ele me dá, pelos filhos que Ele me dá, eu amo a Deus. Mesmo se a minha vida faltar, eu amo a Deus. E então, a verdadeira vida é concedida a eles. Então, quando nós olhamos para esse plano de salvação, para esse processo que foi aqui tentado de uma forma meio ida e vindas dos textos, dizer, é que o sangue de Cristo, ele nos faz vencedor em um processo muito maior do que você imagina. E ele nos modifica, ele nos molda de tal forma que o grande mandamento de Deus, que é amará, pois, o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua capacidade, com tudo que você tem, se torna possível. A partir da vitória do Cordeiro naquela cruz. Por isso não há espaço, meu irmão e minha irmã, para se substituir a cruz. Não há espaço para substituirmos a cruz pelas boas obras. Outro dia a gente foi fazer um evangelismo aqui em Petrópolis. Outro dia não, já faz alguns anos isso. E um colega falou assim, não, eu queria fazer evangelismo, mas eu não queria falar de Jesus. Eu queria que o evangelismo fosse entregar a sopa. Eu falei, porque eu não preciso falar de Jesus. Só de entregar a sopa, eu já estou falando de Jesus. Eu falei, tá. Eu tenho um problema nessa lógica. Aí ele, qual? O problema é que se tiver um centro satânico aqui e eles também entregarem sopa, tecnicamente, o diabo também está entregando sopa. Ou é Jesus que está entregando sopa? Eu vou ficar um pouco em dúvida nessa questão. E aí a gente começou a entrar num debate desgastante que eu não faço mais. E no final eu falei assim, cara, deixa eu explicar uma coisa. A última vez que alguém tentou não falar do nome de Jesus, não acabou bem. Era assim, o outro lado, tentar fazer isso. Então, vamos falar do nome de Jesus? Vamos anunciar esse Jesus? Como o texto nos convida, não há outro nome a qual foi dado aos homens debaixo do céu, da terra, que importa que os homens sejam salvos. E esse nome é o nome de Jesus. Você e eu só temos salvação, só temos algum tipo de esperança a partir desse nome, a partir dessa entrega, a partir desse exemplo dele morrer e dar a vida por mim e por você, em obediência ao Pai. Diferente disso,
tudo deixa de existir. Toda a esperança, toda a fé, toda a religião, todas as práticas e obras caem. Cessam, porque foi tirado a única coisa que importa. O plano de salvação de Deus para a sua criação, para a sua criação. Então, quando nós falamos de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, precisamos ter em mente que Apocalipse deixa claro que isso é um plano que vai muito antes de você. Muito antes dos seus problemas, muito antes dos seus medos, muito antes das suas crises, muito antes da sua descendência. É algo que está meticulosamente pensado, definido, decretado e cuidado através desse próprio Deus para que aconteça. Ou seja, você hoje está aqui não é um acidente, não é um acaso. Você hoje ter acesso à palavra de Deus, você hoje poder ouvir alguém dizer, Cristo Jesus que morreu por você, logo não há quem o acuse, não é um acidente, não é uma coincidência. É algo que Deus definiu e fez há muito tempo. Segundo o próprio texto bíblico, antes da criação do mundo. Algum teólogo disse que antes que fosse dito haja luz, foi dito haja cruz. Haja salvação para aqueles que não poderiam se salvar. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos louvar ao nome do nosso Deus, orar ao nosso Deus, exaltar ao nosso Deus por tamanha salvação. Senhor, Deus de toda honra e glória, quando fazemos uma leitura panorâmica, ó Deus, da Tua palavra, percebemos que o Senhor se dedica e se dedicou muito mais do que conseguimos imaginar, para que hoje possamos ter confiança no sangue do nosso Senhor Jesus. Deus, perdoa a nossa instabilidade, a nossa falta de resposta à altura a isso. O nosso pecado nos limita muitas vezes. Nos ajuda, Deus, como povo Teu, como homens e mulheres remidos no Teu sangue, salvos pela Tua graça, salvos pelo Teu plano de salvação, salvos, ó Deus, pela Tua ação de se importar com aqueles que não se importam. Deus da minha vida, autor e consumador da nossa fé, enche-nos, ó Deus, de um relacionamento contigo, onde a consciência, a certeza da Tua salvação, onde a consciência de que o Senhor quer se relacionar, que o Senhor deseja se apresentar, viva, pulse em nossos corações, e nossas vidas sejam pautadas a partir dessa realidade. Ó Deus, enche os corações que estão sedentos, enche os corações que estão sedentos por Ti, sedentos pelo Teu Espírito. Dá água, Deus, àqueles que têm sede. Dá alívio, Deus, àqueles que estão cansados, sobrecarregados. Dá, ó Deus, vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Ó Santo Espírito de Deus, fala aos nossos corações. Nós possamos sair daqui, ó Deus, conscientes que Deus me ama, porque antes que houvesse mundo, Ele se esforça, Ele faz, Ele luta, Ele se prepara por mim. Ó Deus, que ouve as nossas orações, que vê as nossas aflições, que desce para salvar aqueles que clamam. Deus, que o Teu nome seja exaltado, glorificado, honrado, como lhe convém, Senhor. Ó Santo Deus, a minha oração é se hoje tivesse alguém aqui essa manhã com o coração duvidoso que é amado por Deus, que hoje ele saiba que ele é amado,
que ele é tão amado, que o Senhor se entregou por ele, se esvaziou por ele, morreu por ele, sangrou por ele, orou por ele, ressuscitou por ele e venceu por ele, ó Deus. Ó Deus, enche-nos de Ti, Senhor, enche-nos da Tua presença. Continue de olhos fechados, de cabeça baixa.